sexta-feira, essa sexta-feira é diferente, é uma sexta-feira com análise do conto A Quinta História de Clarice Lispector. Hoje nós estamos finalizando o nosso desafio, que é o de ler e interpretar 5 contos de Clarice Lispector em 5 dias. Desde a segunda-feira nós estamos, fazendo essas lives, fazendo essas análises, trocando experiências com vocês a respeito da visão de vocês também a respeito desses textos que estão sendo estudados, e tem sido um motivo de muita alegria, de muita satisfação contar com a participação de todos. Então, eu quero deixar claro aqui que essas lives elas ficam no feed do Instagram, ficam também no YouTube. Se você estiver assistindo agora nesse momento pelo YouTube, não deixe de registrar a sua participação com um comentário, com um like, se inscreva se você ainda não estiver. Quarta-feira que vem nós estaremos fazendo uma outra live com um outro autor, ou até com a mesma autora, com outro texto, mas as quartas literárias elas são assim, seguidas à risca. Então, quarta-feira que vem, às 20 horas, nós estaremos sempre analisando textos literários, incentivando a leitura proficiente, falando da importância da leitura em todos os sentidos na sua vida, e de como isso abre portas, amplia a sua visão diante da vida. Então, a gente hoje vai falar sobre esse conto muito importante, muito significativo, que trabalha a questão da metalinguagem. Desde segunda-feira, a gente ainda não tinha observado um conto que trouxesse essa peculiaridade que é a da metalinguagem, mas esse aqui... Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Mas esse aqui traz essa abordagem que é da metalinguagem, ou seja, quando um texto se propõe a tratar ou a fazer referência a si mesmo. Então, a quinta história de Clarice Lispector já começa nesse enredado de histórias que vão se complementando ou que fazem parte de um mesmo fio condutor. E isso é algo que diferencia a quinta história, porque embora ela comece falando que que a gente tem aqui no título, uma quinta história, ela diz que se propõe a colocar 3, mas depois ela vai esmiuçando, vai desenrolando o enredo, e sempre uma história se complementando e estando estruturada a partir dos mesmos elementos iniciais. Então, esse texto aqui em específico, ele traz algumas características que o difere dos outros textos que nós vemos, a gente já veio analisando desde a segunda-feira. Ele é um pouco diferente, porém, ele apresenta algo que perpassou todos os demais, que é essa questão da preocupação de Clarice Lispector em fazer este aprofundamento, em se debruçar a respeito da questão existencial, da psicologia desses narradores ou desses personagens que aparecem no texto, e a gente perceber o quanto esse estado epifânico, que é esse, de uma maneira eventual ou banal, é esse mergulhar para dentro de si, é você de repente ser sobressaltada por alguma situação, por alguma banalidade, e estar em contato ou mergulhar para dentro dessa existência humana, ou dessa preocupação em conhecer, em analisar essa existência humana. Então, a quinta história é um conto realmente desafiador, é um enredado de histórias que se complementam, que se organizam a partir de uma mesma estrutura, mas que de fato traz uma série de informações a respeito desse estado interno do ser humano, de como ele exterioriza esse processo de transformação durante a sua vida. E a gente percebe também que, na verdade, é uma maneira de ser e estar no mundo, e se sentir no mundo, e de perceber como essas mudanças elas vão trazendo esse diferencial, essa mudança na vida desse indivíduo. Então, a gente, quando lê um texto de Clarice, a gente deve ler com bastante atenção, percebendo todas as referências que ela coloca no texto, sempre conectadas, na verdade, com o que ela quer passar simbolicamente. Então, uma linguagem muitas vezes metafórica, uma linguagem que, de fato, vai exigir do leitor uma leitura mais aprofundada,
que a gente não vai entender como sendo algo que você, de uma maneira superficial, você vá rapidamente chegar num entendimento ou numa visão mais clara a respeito do que ela quis transmitir, principalmente se você ainda não tiver uma maturidade enquanto leitor. E em termos de maturidade, a gente precisa também compreender que isso é feito paulatinamente. Então, boa noite, Margarete, seja bem-vinda. Então, a gente não pode achar que de uma hora para outra, de noite, de um dia para o outro, você vai ter essa formação, vamos dizer assim, mais aprofundada ou diferenciada enquanto leitor, se você não começar. Então, o primeiro passo precisa ser dado. Então, à medida que você vai lendo, boa noite, você vai escalando, você vai aprimorando, você vai aperfeiçoando, você vai tendo como referência ali outras informações que vão agregar valor ao que você faz, né? À medida que você vai lendo, você vai agregando esses valores ao texto, partindo também do seu conhecimento prévio a respeito do que é tratado, e isso é fundamental para que você, de fato, seja um leitor proficiente. Então, essa é só uma breve introdução sobre a importância de a gente ter esse olhar diferenciado a respeito da importância da leitura. E eu vou começar, vamos começar, né? Juntos, vamos começar juntos a análise de A Quinta História, de Clarice Lispector. Vamos lá, um conto bem curtinho, mas de uma profundidade inimaginável. Então, vamos começar lá. Diz assim: esta história poderia chamar-se As Estátuas. Outro nome possível é O Assassinato. E também Como Matar Baratas. Farei então pelo menos 3 histórias, verdadeiras porque nenhuma delas mente a outra, embora uma única seria 1001 se 1001 noites me dessem. Então, essa história das 1001 noites, a gente sabe que faz uma referência, né, a questão da literatura árabe, quando a gente vê lá Sherazade contando histórias, mas ela diz que essas histórias, embora ela divida, né, em histórias diferentes, elas estão interconectadas. Essas histórias, na verdade, ela poderia, a partir delas, criar muitas outras, mas todas iriam estar se complementando. Interessante que o título é A Quinta História, mas ela diz que vai contar, né, e ela coloca aqui os títulos de 3 histórias. A primeira, vamos lá para a gente marcar aqui e entender bem a sequência do texto, né, como ele vai apresentando aqui. Primeira, que As Estátuas, Como Matar Baratas, que é a primeira, depois As Estátuas, e depois ela vai colocar aqui a terceira história, que são... Deixa eu ver se eu errei aqui, peraí. Como Matar Baratas, O Assassinato e As Estátuas, né? São as 3 histórias que ela já coloca logo no início aqui do conto. Então, vamos lá. A primeira, Como Matar Baratas, começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu minha queixa. Deu-me a receita de como matá-las, que misturasse em partes iguais açúcar, farinha e gesso. A farinha e o açúcar as atrairiam, o gesso esturricaria o de dentro delas. Assim fiz, morreram. Então vamos lá, se a gente for analisar essa primeira parte, que é a primeira história, que é o Como Matar Baratas, se apresenta ao leitor como tendo toda uma organização da linguagem que é instrucional, ou seja, de alguém que explica ou ensina ao outro a fazer um preparo que tem um objetivo de matar baratas. Então, a gente já começa essa história das baratas logo aqui, né? Como matar baratas. Então, de uma maneira instrucional, ela conta. Olha, você vai pegar açúcar, gesso, né? Vai contando aqui como é que vai fazer. Farinha, você mistura. Então, é bem instrucional, bem explicando o como fazer. Nessa primeira parte, a gente percebe que essa estrutura que se repete, que é o de... queixou de baratas, essa queixa, ou seja, esse incômodo com as baratas. Depois, alguém que dá um conselho a respeito de como resolver o problema, que é matando as baratas e ensinando como fazer. Então, é impessoal, é objetivo e é instrucional. Essa primeira história, que é a primeira parte. Depois, a gente vai para a segunda. E a gente observa que agora
o posicionamento dessa narradora ou desse narrador é muito mais voltado para a questão do seu protagonismo no que diz respeito a um mal secreto que é identificado a partir desse incômodo, dessa queixa com as baratas. E aí o que é que vai acontecer? Por que há um protagonista? Porque agora o título da história é O Assassinato. Quem mata as baratas, quem executa de uma maneira, vamos dizer assim, fria, calculista, de como vai fazer para matá-las, é esse narrador. E com base nisso, a gente observa que ele agora é o protagonista, porque cabe a ele a ação de matar. Ou seja, a ação de afastar, de impedir, de, na verdade, eliminar esse incômodo e que é entendido aqui como um mal secreto, algo que incomoda e que precisa ser eliminado. Tá bom? Então, na primeira parte, a primeira história é bastante instrucional, objetiva e impessoal. Na segunda, nós já temos uma outra posição, um outro posicionamento do narrador. Agora, ele pratica a ação de matar. Por isso, justifica o título da história ser O Assassinato. Então, vamos lá. O que é que aparece? A outra história é a primeira mesmo e chama-se O Assassinato. Começa assim. Queixei-me de baratas. Uma senhora ouviu-me. Veja que é a mesma estrutura da anterior, né? Segue-se a receita. E então entra o assassinato. A verdade é que só em abstrato me havia queixado de baratas, que nem minhas eram. Pertenciam ao andar térreo e escalavam os canos do edifício até o nosso lar. Só na hora de preparar a mistura é que elas se tornaram minhas também. Em nosso nome, então, comecei a medir e pesar ingredientes numa concentração um pouco mais intensa. Um vago rancor me tomara, um senso de ultraje. Então, naquele momento, ela estava realmente, vamos dizer assim, rejeitando, né? Não suportando aquela possibilidade de que as baratas existissem e estivessem vindo do andar de baixo e estando dentro da sua casa. Então, embora elas estivessem vindo de um outro lugar, partindo de um outro lugar, à medida que elas estavam invadindo o seu espaço, ela toma aquele problema como sendo dela também, porque veio de outro lugar. Mas se está dentro da minha casa, é como se fosse praticamente, se a gente fala da questão do consciente, do inconsciente, da mente, como se estivesse dentro da minha cabeça, que está me incomodando. Pode até ser circunstancial ou exterior a mim, mas à medida que está no meu território, passa a ser um problema meu também. E aí, essa ideia de ultraje, né, dessa repugnância que ela tem, faz com que ela, de fato, se empenhe no assassinato dessas baratas. Ou seja, eu preciso expurgar, eu preciso me livrar disso. Isso me incomoda. De dia, as baratas eram invisíveis e ninguém acreditaria no mal secreto que ruía casa tão tranquila. E é interessante essa frase aqui do texto, porque as baratas ali, né, nesse sentido de que elas incomodam, mas que elas fazem as coisas de uma maneira até de certo modo sutil, não tão perceptível por parte de quem é este, né, é ou esta pessoa incomodada. Por quê? Porque elas estavam ali sempre num horário que elas não eram vistas, né, porque elas de dia eu não percebia. Boa noite, Brenda, seja bem-vinda. De dia eu não percebia, mas elas estavam ali. Né? Elas estavam ali no meu território, me incomodando. Então, se a gente for analisar, seria, de repente, existem algumas coisas que eu não consigo perceber claramente, diretamente, mas elas estão pulsando de dentro de mim. Em algum instante, aquilo me incomoda. Em algum instante, eu preciso eliminar esse incômodo, né? No caso aqui, simbolicamente, é representado pelas baratas. Boa noite. E aí, o que é que vai acontecer? Mas se elas, como os males secretos, dormiam de dia, ali estava eu,
a preparar-lhes o veneno da noite. Meticulosa, ardente, eu aviava o elixir da longa morte. Um medo excitado e meu próprio mal secreto me guiavam. Agora eu só queria gelidamente uma coisa: matar cada barata que existe. Baratas sobem pelos canos enquanto a gente, cansada, sonha. E eis que a receita estava pronta, tão branca. Como para baratas espertas como eu, espalhei habilmente o pó até que este mais parecia fazer parte da natureza. De minha cama, no silêncio do apartamento, eu as imaginava subindo uma a uma até a área do serviço onde o escuro dormia. Só uma toalha alerta no varal. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda. Uma toalha alerta no varal. Cadê? Deixa eu ver onde que tá. Acordei horas depois em sobressalto de atraso. Já era de madrugada. Atravessei a cozinha. No chão da área lá estavam elas, duras, grandes. Durante a noite eu matara. Em nosso nome amanhecia. No morro um galo cantou. Então a gente vai percebendo aqui, né, que agora esse protagonismo, esse incômodo com esse mal secreto, essa determinação em eliminar as baratas, né, que a gente sabe que há um componente simbólico aqui, daquilo que incomoda, podem ser os sentimentos, pode ser aquilo que de repente te deixa incomodado com alguma coisa. Ela tem o firme propósito de eliminar aquilo. Como eu tinha falado, ele disse que as baratas eram espertas como eu, né? Veja como ela é praticamente ela e o outro, né? Eu e o outro. Então, elas eram espertas como eu. Então, para que elas não percebessem o meu intento, então, habilmente, eu fui separando ali aquele pó branco, espalhando por ali, para que elas não percebessem, né? Não percebessem que aquilo tudo era uma grande armadilha. Então, a gente vê nessa questão consciente dessa narradora, né, o como fazer para eliminar. Então, nesse sentido aqui, a primeira história, ela é muito instrucional, ela apresenta a fórmula, o como fazer para se livrar. E na segunda história, o assassinato, a narradora é protagonista, ela precisa se livrar desse mal secreto, ela precisa eliminar aquilo que faz com que ela se incomode, porque à medida que aquilo passa de um andar para o outro, ou seja, está agora no território dela, passa a ser um problema dela também. É mais ou menos no sentido de quando a gente vê um problema, alguma situação conflitante com o outro, é com o outro, mas à medida que aquilo seja por extensão, né, do que acontece com o outro, vem até nós, ou é a mesma coisa que acontece conosco, ela toma agora uma decisão. Eu preciso eliminar, porque isso agora passa a ser meu também. E eu não quero ser incomodado. Eu não quero que isso vá me corroendo, vamos dizer assim, né? Silenciosamente, né? Porque as baratas, elas são colocadas aqui como não vistas durante o dia, né? Mas sim durante a noite. Enquanto ela dorme, enquanto ela sonha, elas estão ali consumindo tudo dentro da casa. Então, vamos agora para a terceira história. E a gente vê essa história do galo cantou. Ou seja, ela passa a madrugada nessa expectativa, né, de ver a morte das baratas duras, grandes. Ela só matou, assassinou, executou, né, o crime ali que ela tinha premeditado. E depois a gente chega na terceira história. Vocês leram, vocês que estão aqui participando, assistindo, vocês leram o conto? Eu logo no início da live, eu falei um pouco sobre a questão, assim, de a leitura desse conto. Boa noite, Aline, seja bem-vinda. A leitura desse conto exige uma atenção bem grande, porque é minucioso, né? É um passo a passo, na verdade, que vai nos levando a ter um entendimento a respeito desse movimento interior que se passa, né, nessa narradora. Né, que a gente entende que seja uma narradora, pode ser um narrador também, mas eu entendo que seja uma narradora.
Então a gente vê que é um passo a passo, né? Então é muito voltado para essa questão existencial mesmo. E a gente vai decifrando esses códigos à medida que a gente vai lendo. Fernando está dizendo que sim, que leu. Muito bom, Fernando. Porque quando a gente lê, fica muito mais fácil a gente ir acompanhando o raciocínio. Inclusive, se vocês tiveram percepções diferentes, ou se vocês tiveram alguma coisa que vocês viram que eu percebi isso, eu tive essa impressão aqui a respeito de algum significado, vocês podem ir colocando aí nos comentários que a gente vai interagindo, tá bom? Podem ficar à vontade nesse sentido. Então vamos para a terceira história. Tem assim, a terceira história que ora se inicia é a das estátuas. Então agora, quando ela coloca que a terceira história ela é voltada para as estátuas, a gente vai observar que agora o foco não é a protagonista, né? Esse protagonismo do assassino das baratas. Mas agora o foco está nas próprias baratas, porque elas são as estátuas. Então lá, primeira história, a gente tem instrução de como matar, né? Como realizar. Depois a gente tem o protagonismo do assassino ou da assassina. Sou eu que me empenho no intento de eliminar o mal secreto. Sou eu que mato as baratas. E falo como faço. E até a minha ardilosidade no momento de espalhar de modo que ela não perceba. Eu armo a armadilha e realizo o meu intento, porque elas morrem. Na terceira história, o foco está nas baratas, ou seja, nas vítimas, vamos dizer assim, nas vítimas que são as baratas. E aí ela complementa dizendo assim, começa dizendo que eu me queixara de baratas, aí volta aquela estrutura, que a gente estava falando da questão da metalinguagem, né, que ela vai trabalhar essa questão da estruturação da história, com os mesmos elementos em histórias diferentes. E diz assim, começa dizendo que eu me queixara de baratas, depois vem a mesma senhora, vai indo até o ponto em que, de madrugada, ela retornando lá para a história anterior, acordo e ainda sonolenta atravesso a cozinha. Mais sonolenta que eu está a área na sua perspectiva de ladrilhos. E na escuridão da aurora, um arroxeado que distancia tudo. Distingo a meus pés sombras e brancuras. Dezenas de estátuas se espalham rígidas. As baratas que haviam endurecido de dentro para fora. Essa frase ela é muito importante dentro desse conto. De dentro para fora. Por quê? Lembram lá, né? Qual é a receita? Misturar farinha, açúcar e gesso, né? São os 3 ingredientes dessa mistura que é capaz de matar as baratas. Como é que essas baratas morrem? Elas se alimentam dessa mistura e elas acabam morrendo. Veja que elas são descritas na segunda parte, dizendo que eram o quê? Grandes e duras. Quando a gente chega na terceira história, com foco nas vítimas, que são as baratas, a gente percebe que esta ação do veneno, ela acontece de dentro para fora, porque elas consomem. Vamos tentar perceber aqui, né, esse movimento. Ela consome e ela endurece de dentro para fora. Então, essa mudança, essa transformação, ela primeiro acontece no interior. E à medida que você fica seco, duro, né, por dentro, o seu exterior também expressa essa sua nova posição, esse seu novo momento. Quem faz isso? Você mesmo. Quem fez o preparo? Alguém te ensinou, alguém te deu alguma referência e você tão logo só fez a execução do plano. Eu preciso eliminar algo que me incomoda. E aí, após o preparo, essa transformação, ela está nesse movimento de dentro para fora. Ela começa primeiro no interior do indivíduo. Olha aqui a gente já interpretando.
para depois se expressar plenamente no seu exterior. Ela vai dar uma grande ênfase agora, inclusive nos movimentos dessas baratas, no que elas poderiam estar fazendo quando chegaram a morrer, muitas sendo pegas de surpresa, sem que tivessem nem planejado ou esperado que fossem se tornar assim, ter a sua morte, né? Dentro dessa simbologia do dentro para fora, muitas pegas em gestos que sequer foram completados, como se todas estivessem ali fazendo suas próprias coisas e de repente elas foram sobressaltadas pela morte. E aí o que é que a gente vai observar? Que quando eu coloco havia endurecido de dentro para fora, algumas de barriga para cima, outras no meio de um gesto que não se completaria jamais. Veja, são as várias nuances de comportamentos que a gente sabe que, embora sendo colocado no texto como baratas, na verdade representam pessoas, comportamentos de pessoas, né? E aqui é bem interessante porque o foco é nessa mudança e como essa mudança acontece nessas baratas, né? Que são colocadas aqui como baratas. E aí, ó, sou a primeira. Ah, desculpa, eu pulei um pouquinho. Outras no meio de um gesto que não se completaria jamais, na boca de umas um pouco de comida branca. Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. E aí ela faz referência a Pompeia, que foi aquela cidade lá que foi atingida pelo vulcão, pelas cinzas do vulcão. E o interessante é que em Pompeia, quando aconteceu a catástrofe, se não me engano foi no ano 79, né? Antes de Cristo, faz bastante tempo, né? Então, houve uma grande explosão nesse vulcão. As pessoas da cidade de Pompeia, lá na Itália, sequer imaginavam que aquilo ia acontecer. Elas foram pegas de surpresa. Veja que a referência que ela coloca aqui de Pompeia se conecta com a ideia que ela quer colocar. Essas baratas também, quando foram mortas, elas estavam, vamos dizer assim, entre aspas, vivendo como se nada fosse acontecer, sem imaginar que a morte chegaria. Tal qual aconteceu com os moradores de Pompeia, que foram pegos de sobressalto. E aí, o que é que vai acontecer? Só que a morte deles, né, que a gente sabe que, na verdade, eles morreram pelas cinzas, as cinzas eram muito tóxicas e eles acabaram inalando e morrendo. O que foi que aconteceu? Eles se transformaram também em estátuas. Essas pessoas de Pompeia também se transformaram em estátuas. Porque elas inalaram e elas acabaram morrendo. Só que elas ficaram... Até hoje existem alguns corpos desses lá em Pompeia, né? As pessoas, inclusive, hoje vão até lá para visitar o espaço, conhecer a história. Mas eles foram petrificados de fora para dentro. Foi o contrário, né? De fora para dentro. Diferente das baratas que se alimentaram do veneno e morreram de dentro para fora. Bem interessante como ela usa isso aqui, mas eu acredito que ela quis muito mais mostrar que essas transformações, essas mudanças, esses grandes impactos em nossas vidas acontecem sem que a gente tenha controle a respeito deles. O controle que existe aqui, se a gente for analisar, é o controle da narradora, que se queixa, que tem uma receita, que executa a receita. Aqui a gente tem um comando dela. Eu quero eliminar. E depois a gente viu a observação dela a respeito do que aconteceu pós-morte das baratas, que são as estátuas. Como é que elas morreram? Será que elas imaginavam que ia acontecer daquela forma? Não, elas caíram numa armadilha, mas elas estavam ali, cada uma, né, no seu movimento até chegar à morte. E ela observa criteriosamente como essas baratas estavam. Deixa eu ver agora aqui o que a Aline está colocando. A Aline botou, tem sim, isso mesmo, angústia. Existe a presença da metalinguagem, a intertextualidade com 1001 noites, que existe a necessidade de prolongar a história para que não morra assim Sherazade. Isso mesmo, né? Lá no início do conto ela fala
sobre essa questão das mil e uma noites, essa interconexão de histórias, porque se a gente for analisar, ela usa esse fio condutor de histórias que se complementam, que iniciam com estrutura, né? Com essa mesma ideia de queixar de baratas, né? De ter alguém que dá receita e depois ela vai dando continuidade. Ela poderia criar a partir dessa história realmente mil e uma histórias a partir desse tema central, né? Então ela vai realmente fazendo isso. Claro que chega um momento que ela para, porque senão a gente não teria, seria infinito, mas ela de uma maneira, claro que proposital, intencional, ela vai enredando essas histórias a partir de estruturas parecidas, né, dessa mesma estrutura, justamente para comprovar essa ideia que ela coloca já no primeiro parágrafo do texto, né, quando ela diz que, embora uma única, seriam mil e uma, se mil e uma noites me dessem, ou seja, ela seria capaz de infinitamente contar histórias com base nesse mesmo aspecto da queixa e da ação dela no que diz respeito ao ato de matar baratas. Exatamente isso, Aline. Isso mesmo. Inclusive, essa questão da metalinguagem é bem interessante porque ela vai falando sobre histórias, né? E a metalinguagem, a gente, como eu já tinha comentado logo no início da live, a metalinguagem é justamente essa linguagem que fala a respeito de si. Então, de uma maneira muito prática, muito simples, seria se fosse um poema falando sobre o ato de compor poemas. Se fosse uma música falando de música, que a gente tem um conto que fala sobre contar histórias, que fala sobre como organizar, como preparar, como, vamos dizer assim, organizar mesmo a narrativa, né? Produzir a narrativa. Então, como ele tem como tema o falar, como se ele estivesse fazendo referência a si mesmo, é aí que aparece a questão da metalinguagem. Muito, muito boa a sua contribuição, Aline. E a Aline coloca, é sobre adiar a morte do texto. E a referência a Pompeia a presenciar a morte. O escritor sempre cria personagens com sentimentos. E ele presencia a morte deles quando a história acaba. E tentar prolongar o texto para que esse não morra. E também a morte dos sentimentos que ela cativa dentro de si ao criar os personagens e ressurgem diante das criações. Baratas que voltam, e o escritor só se sente vivo enquanto escreve. Nininho, boa noite, entrou aqui, boa noite, e de maneira conotativa. Sim, exatamente isso, Aline. Então a gente vai observando aqui, né, como esse enredar tem muito a ver com a questão do que está no consciente, no inconsciente, do que é esse incômodo, né, dessa necessidade de fazer algo para eliminar. A gente pode ver aqui essa interpretação, claro que esse fazer, né, dessa questão de ser escritor, de fazer o texto, dessa tentativa de sempre enredar e não finalizar, também uma interpretação possível. E a gente vê também que essas baratas, na verdade, essas vítimas baratas aqui, que são as estátuas, revelam também essa questão dessa transformação no sentido da morte, né? Essa morte premeditada, dessa morte que é pensada, né? No sentido de que essa protagonista aqui, essa narradora protagonista, ela se empenha nessa eliminação desse mal secreto. A gente vai esmiuçando isso um pouquinho mais para frente. Então, o que é que a gente vai perceber? Algumas de barriga para cima, já tinha lido, né? Sou a primeira testemunha do alvorecer em Pompeia. Sei como foi esta última noite. Sei da orgia no escuro. Em algumas o gesso terá endurecido tão lentamente como no processo vital, e elas com movimentos cada vez mais penosos terão sofregamente intensificado as alegrias da noite, tentando fugir de dentro de si mesmas. Ou seja, mesmo percebendo que vai morrer, procura desviar a atenção, procura se enganar, não quer encarar essa realidade, né? Ela fala aqui. Até que de pedra se tornam, em espanto de inocência. E com tal olhar de censura magoada,
seja, como é que isso pôde acontecer? Como pode acontecer? Eu estava aqui vivendo na boa, né? Sem nem imaginar, e de repente algo me transforma, algo muda dentro de mim e eu endureço. Eu não sou mais aquele mesmo ser. Existe uma morte, né? Uma morte, eu falo no sentido interior. Até que de pedra se torna um espanto de inocência e com tal olhar de censura magoada. Outras subitamente assaltadas pelo próprio âmago, sem nem sequer ter tido a intuição de um molde interno que se petrificava. Essas de súbito se cristalizam, assim como a palavra é cortada da boca. Eu te... Elas que, usando o nome do amor em vão, na noite de verão cantavam. Enquanto aquela ali, a de antena marrom, suja de branco, terá adivinhado tarde demais que se mumificara exatamente por não ter sabido usar as coisas com a graça gratuita do em vão. É que olhei demais para dentro de mim. É que olhei demais para dentro de minha fria altura de gente, olho a derrocada de um mundo. Amanhece. Uma ou outra antena de barata morta freme seca a brisa. Da história anterior, canta o galo. Aí ela volta lá, né? Quando ela fala que o galo cantou, lá no finalzinho da segunda história. Então a gente vai vendo que é como se fossem situações diferentes, né? E nessas situações diferentes, esse mover, né? Essa morte, ela se anuncia também, que pode ser por ter utilizado, por exemplo, o nome do amor em vão, né? Por ter usado e ter morrido da mesma forma, ou nunca ter usado e ter se petrificado da mesma forma. É como se fosse algo que de alguma forma fosse acontecer. Que esse processo de transformação, embora não fosse algo consciente, né? Ele de alguma forma fosse acontecer. E de uma maneira casual, banal, sem qualquer tipo de espera, de repente você se percebe petrificado, endurecido. E esse movimento é um movimento interior. A quarta narrativa inaugura a nova era no lar, que é uma mudança, né? A nova era no lar é a mudança. Agora, a gente imagina, né, que ela teria se livrado do problema, porém a gente vai ver que tem uma outra concepção aqui. Começa como se sabe, queixei-me de baratas. Vai até o momento em que vejo os monumentos de gesso, mortas, sim, ou seja, a constatação, né? Mas olho para os canos, por onde esta mesma noite renovar-se-á uma população lenta e viva em fila indiana. Ou seja, não, o problema ele não se finaliza ali com as baratas que ela tinha contemplado, que agora eram estátuas. Agora ela tem essa percepção de que isso é infinito. Outras virão, né? Outras baratas irão vir. E aí ela vai e diz assim: mas olhe para os canos por onde esta mesma noite renovar-se a população lenta e viva em fila indiana. Eu iria então renovar todas as noites o açúcar letal, como quem já não dorme sem a avidez de um rito. E todas as madrugadas me conduziria sonâmbula até o pavilhão, ou seja, se questionar, e agora eu vou ficar nesse movimento pro resto da minha vida? Matando barata, né? Querendo eliminar isso todos os dias, porque isso não tem fim, não teria como ela matar todas as baratas ou exterminar todas as baratas da face da terra, né? Então ela chega a essa conclusão aqui. Como quem já não dorme nem a avidez de um rito, no vício de ir ao encontro das estátuas que minha noite suada erguia. Estremeci de mau prazer a visão daquela vida dupla de feiticeira. E estremeci também ao aviso do gesso que seca. O vício de viver que rebentaria meu molde interno. Olha, se a gente for analisar, esse vício de viver é também essa necessidade de usar não só a questão racional, mas também se deixar levar pelos sentimentos. Por isso essa vida dupla de feiticeira. Ora eu, de uma maneira calculada, tento eliminar esses males secretos que eu entendo que vão me prejudicar, vão me tirar de um norte, eu elimino de maneira pensada.
Mas ao mesmo tempo existe algo que pode, de uma maneira, quando eu penso que está tudo ok, que está tudo resolvido, esse molde interno também pode se quebrar. Porque o molde interno seria, no caso das baratas, a solução que as endurece e mata. Mas se a gente fala na concepção do ser humano, de uma transformação interior, de uma necessidade de ser mais racional, vamos dizer assim, de não ser dado tanta questão do sentimento, não deixar que ele, vamos dizer assim, seja preponderante ou tenha um papel maior na sua vida, ela coloca que o vício de viver poderia arrebentar esse molde. Ou seja, estava tudo pronto, organizado, tô dura aqui, petrificada. Mas o vício de viver poderia quebrar esse molde que foi inclusive formulado por mim, pensado por mim, para me proteger dos males secretos, daquilo que estava me incomodando. E ela coloca áspero instante de escolha entre dois caminhos, que pensava eu, se dizem adeus, e certa de que qualquer escolha seria do sacrifício. Né? Porque existem dois caminhos aí, mas se você escolhe um, você sacrifica. Né? Você se sacrifica por isso. Porque você não teria como viver as duas coisas ao mesmo tempo. Você teria que escolher entre uma e outra. Eu ou minha alma. Eu ou minha alma. É interessante, né? Porque assim, o eu pode ser esse eu muito mais racional, que pensa de uma maneira mais calculista o que quer para si e como deveria sentir. Isso é racionalidade. Mas quando eu escolho a minha alma, eu sou mais suscetível a me deixar levar pelos meus sentimentos, pelas minhas emoções, e muitas vezes não ter nenhum controle a respeito disso. Deixa eu olhar aqui, a Aline coloca. Sempre tento ler além das entrelinhas. Depois da minha faculdade de letras, não consigo mais não fazer isso. A vida de Clarice de escritora e ela pessoa. O real ou a necessidade de escrever, o chamado da alma. Sim. Exatamente, porque quando eu até tinha citado, né, nas lives anteriores, quando a gente faz a análise do texto, eu sempre coloco que é como se a gente fosse um detetive mesmo, né? A gente vai prestando atenção em todas as nuances do que aquela pessoa quis dizer, a gente fica pensando. No caso da leitura de um texto como Clarice Lispector, de fato, a gente precisa ir além, né? A gente precisa passar dessa superficialidade do texto. O texto ele apresenta palavras que apresentam significados, que a gente sabe que tem um movimento, tem um sentido, mas para que a gente possa ter realmente uma leitura proficiente, é necessário que a gente consiga passar dessa superficialidade, consiga ler as entrelinhas. Ou seja, ler o que não foi dito claramente, objetivamente, através de frases dentro do texto. E aí, nesse movimento, claro que tudo isso a gente vai aperfeiçoando. A gente vai criando conexões e fazendo uma leitura, uma interpretação do texto. Ou até várias interpretações. Muitas vezes você vai ler um texto e vai dizer, olha, pode ser isso aqui, mas também existe um caminho que pode ser esse. Como eu tinha até falado também anteriormente, que não pode fugir totalmente da lógica, né, do texto. Existe, claro, que seus limites dentro dessas interpretações. Mas a gente vai observar o quanto aqui a gente, como você coloca aqui, o real, a necessidade de escrever o chamado da alma, sim, é uma interpretação muito viável aqui dentro desse texto, mas assim, a gente percebe também o quanto ela se preocupa com essa questão de, muitas vezes, será que eu devo, de fato, dar vazão ao que eu sinto? Ou preciso me endurecer por dentro, ser mais racional? Existe uma dúvida aqui, né? Toda essa questão de baratas e de assassinato de baratas é só um pretexto utilizado, né, simbolicamente,
para nos enviar uma mensagem, que é essa visão do mundo da narradora a respeito de todas essas situações que acontecem. Quando ela coloca aqui, estremeci também ao aviso do gesso que seca, o vício de viver que rebentaria meu molde interno, a gente vê como a questão da epifania é muito presente aqui nesse texto. Muito presente. Por quê? Porque essa epifania é justamente esse momento em que, de uma maneira assim, sem que se perceba, sem que se controle, eu preciso mergulhar para dentro de